Fala aí, gente, beleza? Aqui é Raul Mozardo e aqui vão as 10 dicas para quem quer começar a tocar em barzinho. Se você gostou dessa ideia, já dá um like aí, se inscreve, ativa o sininho que eu vou sempre postar dicas bacanas aqui para você, músico ou aspirante a músico, beleza? Então aí vai a primeira dica. Prepare um repertório e deixe ele de cor. Por quê? Você vai tocar num barzinho, você tem que transmitir profissionalismo para você voltar nesse bar. Porque às vezes você toca e o público até gosta, mas se você se sente inseguro, você fica ali lendo aquelas cifras, olhando ali só pro, né, tem gente que ainda leva, passa de partitura ou enfim, mesmo se for um iPad, você fica ali parado olhando, tocando aquelas músicas e você fica naquele seu mundinho e as coisas estão rolando ao seu redor, né? As coisas estão acontecendo. As pessoas estão ali para curtir uma música, para tomar uma cervejinha, para comer um petisco, enfim, para conversar. Só que se você estiver muito isolado ali, fechado, as pessoas não vão criar uma conexão com você. E isso não é legal porque você está ali para divertir as pessoas. E tem que pensar também que você vai trabalhar ali por mais ou menos 3 horas, geralmente. Então, prepare um repertório que atenda essas 3 horas de show. Você vai dar intervalos, claro, mas vamos dizer que você vai fazer 3 entradas. 1 hora, um intervalo, 1 hora, um intervalo, mais 1 hora. Então você precisa ter aproximadamente umas 45 músicas. Procura deixá-las de cor, como eu disse, né? E você vai ter uma média aí de 15 músicas por hora. Então procure pelo menos levar essas, deixar prontas essas músicas para você trabalhar elas durante o seu show. Dica número 2. Inclua sucessos atuais no seu repertório. Fique sempre antenado com as coisas que estão acontecendo. As músicas que estão tocando nas rádios, as músicas que estão passando nos programas, né, programas de auditório, essas coisas, são músicas que estão bombando, né, em músicas de novela, temas de novela. Então procure sempre estar com esse repertório atualizado para você atender a pedidos, isso é muito importante. Se as pessoas pedem músicas para você, é legal você tocar essas músicas. Aí, nem todas você vai saber de cor, por isso que é bacana também você ter ali de bate-pronto, eu recomendo ter um tablet, né? Um iPad, com acesso à internet, no Wi-Fi ali. Geralmente a maioria dos bares tem Wi-Fi. Antes de começar a tocar, você pede a senha ali e conforme as pessoas vão pedindo, se você conhece a música, mas você não lembra dela inteira, aí você pega ali no tablet e toca para as pessoas, porque as pessoas se sentem mais próximas de você quando você atende aos pedidos delas. Dica número 3. Toque para o seu público. O que significa isso? Você não vai tocar para você, você está atendendo a uma plateia, a um público ali que está indo, os clientes do bar. Então você não pode tocar nem para você e nem pensar que você está tocando para outros músicos, porque isso atrapalha muito. Né? O que a gente pensa? Eu vou tocar a música que eu sou fera, vou tocar o repertório todo, só músicas que eu arrebento, tocando, tal. Nem sempre essas músicas são os sucessos, então às vezes você está até apresentando um bom número musical, mas as pessoas não conhecem direito o que você está fazendo e não estão entendendo por que você está fazendo aquilo. Então você tem que seguir uma linha, ser coerente. E quando eu falo não tocar para outros músicos, porque às vezes a gente pensa, eu tenho que impressionar e tocar pra caramba, cantar pra caramba, para mostrar para os outros músicos que eu sou fera. Só que é um engano isso. Geralmente nos bares dificilmente vai ter um músico ali. Ou se tiver um ou outro, e também você não é obrigado a provar nada, né, para esse músico. Você tem que ser receptivo com os clientes. Você não precisa tocar músicas rebuscadas do início ao fim, mesmo porque as pessoas comuns, que são as que vão nos bares, elas nem entendem sobre música. Então, se você vai olha,
essa progressão harmônica que eu estou fazendo aqui, babá, essas pessoas não vão nem entender o que você está fazendo, elas querem se divertir. Então toque para o público, não só para você ou para outros músicos. Dica número 4. Ensaie o seu repertório como se você já estivesse tocando num bar. Então, vamos supor que você vai ter um show, você conseguiu um show para daqui 2 semanas. Ensaie esse repertório, mesmo se você estiver tocando sozinho, né, porque eu estou dando dicas aqui, imaginando que você é um músico, cantor e violonista, assim como eu sou. Mas também serve para, se você é uma cantora, e mesmo se você não toque, você tem um violonista para te acompanhar, ou um cantor que não toca e tem um violonista para acompanhar, ou se você é um violonista e chama uma cantora ou um cantor para vocês fazerem um duo, ou você também pode ser um percussionista que toque com um violão e voz, né? Eu estou exemplificando aqui, porque nem todos os dias os bares aceitam trios, quartetos, né? Ou seja, banda. Às vezes eles querem um músico violão e voz para fazer um happy hour, uma coisa mais intimista. Ou um duo, às vezes eu faço com um duo também, eu faço violão e voz, tem mais um percussionista, ou um tecladista, né, que nem as quartas, agora eu estou fazendo no hotel, e tem um percussionista que ele é pianista também. Então ele leva o teclado e a percussão. Então a gente vai mesclando, isso é uma outra dica, né? Dica extra que eu estou dando aqui. Quanto mais atrativos você trazer para aquele bar, mais você vai envolver os clientes e mais você vai convencer aquele dono de bar que você é uma atração importante para se apresentar ali no bar dele. E às vezes ele te chama para você tocar fixo nesse bar também. E aí é uma preocupação a menos que você vai ter para correr atrás. Você já tem aquele bar fixo toda semana, você vira residente da casa. Mas o que eu estava falando é que você tem que ensaiar como se você tivesse, né, mesmo se você for sozinho, como se você fosse apresentar o show com uma banda. Quando você ensaia com uma banda para um show, pelo menos eu sempre fiz isso, né? Eu simulo no ensaio o que seria o show. Se você não está fazendo isso, tendo banda, você também está fazendo errado. Então vamos supor que você vai ter um show de 3 horas, você vai pegar um estúdio para ensaiar por 3 horas, procure fazer aquele show de cabo a rabo completo, usando essas 3 horas. É lógico que uma hora ou outra você vai ter que parar para acertar uma música e tal, mas procure pensar como se você já estivesse fazendo show, inclusive interações. Nessa música, entre essa música e outra, eu vou parar e vou falar alguma coisa, vou fazer um merchan das minhas redes sociais, ou das redes sociais do meu grupo, do meu duo, do meu trio, enfim. Então, ensaie sempre como se você já estivesse realizando o show, né? Dentro do seu quarto ali, imagine que você está naquele show, uma música, se você puder, inclusive, criar emendas entre uma música e outra, conexões entre uma música e outra, isso é bacana também, deixa o show mais dinâmico, né? A sua plateia, o seu público ali vai se sentir no ambiente mais confortável, né? Com o tempo vocês vão sacando isso também. Dica número 5. Apresente esse show que você ensaiou ali, que eu te falei na dica anterior, né? Você ensaiou aquele show como se você estivesse tocando mesmo, para valer, mas você está ensaiando. Depois que você ensaiou para você, você já tem na sua cabeça como vai ser esse show. Na prática, você pode fazer esse show para um público seleto. O que seria isso? Você vai na sala da sua casa e chama a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, enfim, quem você puder chamar. Você cria um eventozinho, né? Ou se já tiver todo mundo aí em casa, no domingo, à tarde, pessoal, daqui a pouco eu vou apresentar o meu show para vocês, tá bom? E pergunte, né? Lógico que a opinião de pai, de mãe, irmãos é meio complicado assim, mas faça esse show como se você estivesse fazendo para valer, né? Apresente ali, imagine que o seu pai, sua mãe é o público que vai estar no bar, e apresente esse show para eles e depois pergunte opiniões, mas opiniões sinceras. E aí, gente, vocês acham que eu estou fazendo bem? Vocês acham que está agradável essa sequência? A sequência do repertório é muito importante também.
Às vezes você não precisa começar tocando música animada desde o início se o bar não está tão cheio, por exemplo. Na hora vai acontecer isso. Quando você começa a tocar, nem sempre o bar está muito cheio. Aí você aproveita e toca umas músicas um pouco mais tranquilinhas ali, para começar a esquentar também, porque o público também de bar, eles vão se animando conforme eles vão tomando um beer night ali e tal, não sei o quê, uma bebidinha, e aí eles vão perdendo, quebrando o gelo também. Então você acompanha essa quebra de gelo com o seu repertório também, deixa as músicas mais animadas para o final. Dica número 6, aí entra um pouco de tirar o dinheiro do bolso, não tem como, né, gente? Você vai tocar num barzinho, imagino que o instrumento pelo menos você já tem. Ou não, né, também. Às vezes a gente tem um instrumento que a gente estuda, mas a gente precisa de um instrumento para se apresentar. Então, vamos supor que você tenha um violão de nylon para estudo ali, que ele não é elétrico. Você vai precisar de um violão para se apresentar em bar. E o que eu recomendo? Se você toca MPB, por exemplo, aí é interessante você ter um violão de nylon elétrico para tocar MPB. Se você toca pop rock, já é legal você ter um violão de aço elétrico, né? E que mais? Você precisa ter pelo menos uma né, ou duas caixas de som, dependendo do tamanho do bar que você vai tocar. Porque geralmente você vai tocar num bar, nem sempre eles têm o equipamento necessário para o músico. Tem alguns bares que tem. Aí você lá vai levar só o seu instrumento e seu microfone, ok. Mas tem muitos bares que eles querem colocar música ao vivo, mas eles não têm som. Então você vai quebrar essa objeção dele. Você vai falar, pô, mas você não precisa investir no equipamento, porque eu tenho equipamento, eu trago toda vez que eu for tocar. Então isso é muito importante. Então, além do seu instrumento e da caixa de som, você precisa ter uma mesa de som. Não precisa ser mesa grande com milhares de canais. Você precisa ter uma mesa de no mínimo 4 canais ali, né, porque você vai usar 2. Se você tocar violão e cantar, você vai precisar de um canal para o microfone e um canal para o instrumento, para o violão. Mas é legal você ter uma mesa de pelo menos 4 canais, porque se você for fazer um duo, por exemplo, vai ter um dia especial. Hoje, por exemplo, é o Dia dos Namorados, né? Então, às vezes o dono do bar fala, pô, hoje vai ter público, vou investir um pouquinho mais na música, fazer um repertório mais romântico e tal, no caso de Dia dos Namorados. Aí, legal, então aí o dono de bar fala, você pode trazer um percussionista para fazer junto, para ficar mais animado? Legal, beleza. Aí o percussionista vai chegar, ele vai falar, olha, aqui está o cabo do meu carrom, por exemplo, né, o carrom que tem captação, liga aí para mim, na sua mesa. Eu faço backing vocal também, olha aqui, ó, o cabo do meu microfone. Aí, então por isso você precisa ter no mínimo 4 canais. Que aí você vai ligar mais um canal para o instrumento dele e mais um canal para a voz dele, né? Eu tenho uma mesa já de 8 canais, então você já consegue, se você vai tocar num trio, por exemplo, você consegue usar a mesma mesa, né? E o mesmo equipamento que você tem para o duo. Eu recomendo você usar mesa de som a partir de 4 canais. Tá, mas não precisa ser muito gigante também, porque é mais coisa para você carregar também, se você quer uma coisa prática. E de repente em um outro vídeo eu posso fazer uma coisa mais específica referente a essa questão de equipamentos, tá, gente? Mas você precisa ter o mínimo, que é instrumento, caixa de som, mesa de som, cabeamento, suporte para o violão, para ele não ficar ali deitado, você deixar ele de pezinho, e o pedestal para o seu microfone. Beleza? 7ª dica, invista em conhecimento. E quando eu estou falando de conhecimento, não é só conhecimento técnico. Aqui a gente está partindo da premissa que você já tem esse conhecimento técnico. É lógico que você sempre vai fazer a manutenção, sempre você vai estudar violão, canto, enfim, percussão, música especificamente, né, teoria musical, harmonia, todas essas coisas. Isso aí é eu acho que até é obrigação do músico, ele precisa saber, ele tem que saber. Agora, o que eu estou falando de conhecimento é o além da parte técnica. Você investir em conhecimentos de como se divulgar, como fazer um bom vídeo para você apresentar um bom material. Essas dicas todas, inclusive, né, todos os detalhes
para você entrar no mercado de trabalho, eu dou no meu curso, até eu vou deixar o link aqui embaixo, que é um curso de como ganhar dinheiro com música de diversas formas. E aí lá eu explico não só sobre barzinho, mas sobre dar aula também, sobre tocar numa banda de baile, enfim, é um material bem completo. Se você quiser também, você pode entrar lá. Mas são conhecimentos extra musicais que você precisa ter. Conhecimento de marketing, conhecimento de contabilidade, porque você vai virar a sua própria empresa. Então você vai receber os cachês e tal. Até um pouco de conhecimento jurídico você tem que ter. Conhecimento você não precisa, né? Mas você tem que saber, de repente, fazer um contratinho para deixar tudo certinho. Em bar é meio complicado você trabalhar com contrato, né? Mas sempre é bom você saber quais os seus direitos, o que você pode combinar, pelo menos um termo de compromisso. Se você vai começar a tocar num bar fixo, por exemplo, toda semana, né, você precisa saber, conhecer um pouco e saber o que você pode exigir desse seu cliente, que é o primeiro cliente, né, que é o dono do bar, e o segundo cliente são o seu público mesmo, que está ali naquele bar. Vamos lá, dica número 8, seja humilde. Isso aí todo mundo fala, né? Pô, mas precisa falar? Claro que precisa, porque acontece todos os dias. As pessoas acham que porque elas são, né, trabalham com música, elas são diferentes das outras pessoas. E não, você só tem um talento um pouco diferenciado que tem a ver com a arte, né? Mas as outras pessoas, você é igual às outras pessoas, inclusive igual aos outros músicos, e não existe aquela história de que, porque eu toco bem eu sou melhor. Não existe isso, porque a música ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, então não tem como nenhum músico no mundo conhecer tudo sobre música. Sempre tem alguma coisa a mais que você precisa saber, que você conhece. Eu estou sempre aprendendo, eu dei aula durante 20 anos, eu aprendi muito até com os meus alunos. Então, seja humilde e saiba aceitar as coisas humildemente, que você fazendo isso, você só tem a ganhar. Dica número 9, faça laboratórios. O que significa isso? Você ir a campo, você não vai tocar em barzinho, você tem que ir em bares que trabalham com música ao vivo, para você sacar como que funciona aquela noite ali. Vai um dia ali em um bar que tem música ao vivo, aí vai em outro bairro, bababá, um que tem um estilo, outro que tem outro, para você se ambientar nesse espaço, que é o espaço que você vai trabalhar. Observe o músico que está tocando, se espelhe sempre em músico que leve isso como uma profissão, tá, gente? Porque tem bares aí que contratam músicos que fazem muito por hobby, e eles não vão cobrar bem, né, o cachê deles, vão fazer mais por diversão. E aí o que acontece? Quando a pessoa é amadora, ela tem outra profissão, geralmente elas não dão o mesmo valor que um músico profissional que ganha vida só com isso dá. Então sempre espelhem-se em músicos que trabalham com isso, que levam isso como um meio de vida mesmo, ok? E a última dica, dica de número 10 seja paciente, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, é um processo. Às vezes você começa tocando em um bar, você vai ter um show por mês, depois 2, mas à medida que você vai ficando conhecido e tendo mais experiência, você vai adquirindo outros bares também. Então você precisa também ser persistente e não desanimar. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, obrigado. Quem não se inscreveu ainda, inscreva-se aqui no canal, dá um like aí se você gostou do vídeo, e a gente se vê com outras dicas. Valeu!